A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma aula do Teu Aprenda, aula de hermenêutica, aula número 3. Nós paramos na aula número 2, né? Já tem bastante tempo. Nós tivemos aí vários problemas de saúde, tivemos que operar a visão, né, nos 2 olhos, mas agora estamos recuperados e estamos de volta aqui com o curso Teu Aprenda, um curso básico de teologia para você estar aí por dentro, né, dos assuntos teológicos. E nós estamos aqui fazendo o possível para poder colocar aí para vocês, né, esses estudos básicos de teologia aqui através do nosso canal. E queremos dizer para você que nós estávamos falando sobre figuras de linguagem, retórica, né? Também sobre algo relativo, né, à comunicação. O que é hermenêutica, nós já explicamos, né? E agora, as figuras de linguagem, nós já até falamos alguma coisa sobre elas, mas nós não explicamos exatamente, né? Explicamos o que são, na verdade, né? São estilos, figuras de estilo, né? De linguagens, recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita, né? E também elas são divididas em funções, né? E classificadas como figuras de palavras ou semânticas, né? Que são os que estão associados ao significado das palavras, como exemplo, a metáfora, a comparação, a metomínia, a catacrese, a sinestesia e perifrase. Também está ligada às figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. E figuras de sintaxe ou construção de frases, né? Construção das frases na linguística, né? Interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos: elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. E também estão ligados a figuras de som ou harmonia. Estão associados à sonoridade das palavras. Exemplos: aliteração, paranomásia, né? Paranomásia é o nome certo, correto. Assonância e onomatopeia. E figuras de palavras. As figuras de palavras são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da utilização das palavras e dos seus significados. Então, nós vemos aí a metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo conectivo de comparação, como ou tal qual, fica subtendido na frase. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Poderíamos falar, a vida é como uma nuvem que voa, ou seja, esse como ou tal qual, né? A vida é tal qual uma nuvem que voa, ou a vida é como uma nuvem que voa. A gente poderia falar assim, mas às vezes a gente fala a vida é uma nuvem que voa. Então isso é uma comparação da vida com uma nuvem. Não é uma nuvem a vida, mas é como uma nuvem que voa. Então a gente retira a palavra como e a gente fala às vezes direto, né? A vida é uma nuvem que voa. Então nós temos também aí a comparação. A comparação, nós vamos ver aqui, é algo que... Só um instantinho que sumiu aqui da tela, né? Nós vamos voltar aqui rapidamente
abrir aqui o texto, né? Vocês me perdoem, tá? Mas vamos lá. Nós já falamos sobre a metáfora, agora a comparação. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Então, nesse caso, as frases usam os tais conectivos, né? Que nós já falamos que no outro caso da metáfora não usa, né? Então, exemplos, ou exemplo, né? Seus olhos são como jabuticabas, é um exemplo, né? Então, usa aqui o conectivo como. Tem a metomínia também, né? A metomínia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo, o autor pela obra. Exemplos: costumava ler Shakespeare, ou, na verdade, está se falando que costumava ler as obras de Shakespeare. Então, é uma das comparações, né? Aqui da metomínia, do que é metonímia, tá bom? É a transposição de significados considerando parte ou a parte pelo todo. Então, temos também a catacrese. Catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Exemplo: embarcou há pouco no avião. Embarcar, na verdade, é colocar-se a bordo de um barco. Mas como não há um termo específico para o avião, embarcar é o termo utilizado. Então é usado no lugar de, não de embarque num barco, mas num avião. Ou até mesmo, talvez, num ônibus, né? A gente muitas vezes fala embarcou num ônibus, né? No sentido de estar colocando a palavra embarcar como no sentido de estar indo viajar num ônibus. A sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Por exemplo, com aquele olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza, na verdade, está associada ao tato e não à visão. Então, a sinestesia, muitas vezes, é a associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Temos também a perífrase. A perífrase, também chamada de antonomásia, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Exemplo: o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Ou seja, aqui a perífrase, no caso, é o rugido do rei das selvas. O rei das selvas é que é a frase, né? Aqui que forma a perífrase, que é, no caso, a substituição de uma palavra por outra que a identifica. Ou seja, o rei das selvas é o leão, não é isso? Então é usado a palavra, o termo rei da selva, mas na verdade está se referindo ao leão. Temos também as figuras de pensamento, a hipérbole, que corresponde ao exagero de uma ideia feito de maneira intencional. Exemplo: quase morri de estudar, ou quase morri de rir, né? Nós podemos muitas vezes falar disso, mas não é que a gente quase morremos, ninguém morreu, nem quase morreu, mas foi tanto rir, né? É um exagero, né? Falar sobre morte nesse sentido, né? Eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Por exemplo, entregou a alma a Deus. Nesta frase está sendo informada a morte de alguém, que, no caso, foi levado às mansões celestiais. É uma outra forma de eufemismo, né? Falando sobre a morte de alguém. Lilote. O lilote representa uma forma de suavizar uma ideia. Neste sentido, assemelha-se ao eufemismo, bem como é a oposição da hipérbole.
Exemplos. Não é que sejam mais companhias, disse o filho à mãe. Pelo discurso, nós percebemos que apesar de as suas companhias não serem mais, mas também não são boas, ou seja, não é uma coisa nem outra, né? Então, é uma forma de suavizar uma ideia, às vezes até negativa, né? Ou positiva, tanto faz, né? Mas suaviza aquela ideia no caso aqui, de as pessoas serem boas companhias ou não, né? Então, tem também a ironia, que é a representação do contrário daquilo que se afirma. Por exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Ou seja, esse inteligente aí está falando de alguém que, na verdade, não é inteligente coisa nenhuma, né? Então, isso é a ironia. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou seres irracionais. Por exemplo, na frase, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, é algo que um jardim não olha, quem olha são as pessoas, né? Então, é atribuído aí a objetos ou seres irracionais ou coisas irracionais, sentimentos humanos ou atribuições humanas, né? Também temos a antítese, é o uso de termos que têm sentido opostos. Por exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Quer dizer, termos opostos aí, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos também, né? De antítese. Vou ver se eu consigo ler aqui mais alguns exemplos, né? Para existir um positivo, tem de haver um negativo. É uma das antíteses, né? Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. É um outro antítese. Para existir o I, tem que existir o... Aliás, para existir o 1, tem que existir o 0. Menos 1. E por aí vai, né? Tem outros aqui, porém, acho que só esses já são suficientes para estarmos falando sobre essa situação aqui, né? Então, nós estamos aqui nesta aula falando sobre o tema, né, desta matéria, que é muito importante para nós entendermos os textos, né, melhores, que é justamente a questão das figuras de linguagem. E nós, então, vamos voltar, nós paramos aqui na antítese, né? Nós vamos voltar aí depois com um novo vídeo, né, falando sobre as demais figuras de linguagem, para que você possa entender melhor, tá bom? Um grande abraço, muita paz ao seu coração.